Tudo bem, pessoal? Então, a aula de vocês de hoje é uma primeira etapa da primeira parte da revisão para a A9, tá? Então, essa primeira parte envolve o estudo dos gases e a segunda parte envolve o cálculo estequiométrico, tá? Então, a primeira parte que eu vou projetar aqui para vocês, qualquer dúvida podem encaminhar pelo chat ou pelo fórum de dúvidas, tá? Então, projetando aqui a minha aula. Então, uma aula com a parceria com o Tenente Oliveira, beleza? Então, vamos lá, então. Primeira questão. Então, essa questão é uma interpretação desse gráfico. Então, vocês vão observar que eu tenho aqui o ponto A, ponto B e ponto C. E aí é para vocês analisarem o que for constante, tá? Nas transformações que vão acontecer aí. Então, vamos lá. O molde de um gás ideal é submetido a uma transformação de estado cíclico, como mostra o gráfico a seguir. Então, aqui eu tenho um gráfico que é uma relação de pressão e volume. Pode-se afirmar que a transformação de A a B, de B a C e de C a A são respectivamente. Então, tem as opções aqui para a gente analisar. Então, vamos analisar com calma isso daí. Então, a primeira observação que eu tenho aqui, ó, nesse gráfico, é em relação ao ponto A para o ponto B. Então, marcando isso daqui, ó, dando destaque, se vocês observarem, ao longo dessa transformação aqui, ó, de A para B, vocês podem observar que a pressão teve uma variação, mas já o volume não. Então, essa situação aqui, ó, o volume foi sempre o mesmo volume. Então, o volume foi constante, mas a pressão não. Então, um sistema isovolumétrico, tá? Ou isocórico, beleza? Próxima situação. Próxima situação é de B a C. Então, neste caso aqui, ó, o volume teve uma variação, tá? Mas a pressão não. Então, a pressão foi constante. Então, a etapa de B para C foi constante. A pressão, então, isso indica que ele é um sistema, uma variação isobárica, beleza? E o próximo caso, que é de A a C, não, de C para A. Então, de C para A pressão tem variado, tá? Do ponto A para o ponto C aqui, ó, do ponto C para o ponto A, tem variação de pressão e tem variação de volume. Quando eu tenho um sistema de variação de pressão e volume com essa expressão de gráfico aqui, ó, é um sistema isotérmico, tá? A temperatura que se manteve constante. Então, quando eu junto essas informações em relação às alternativas, a resposta do problema é a letra E, beleza? Próximo caso, questão número 2. Um pneu de bicicleta é calibrado com uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atingir 37 graus Celsius? Então, como o volume aqui, ó, ele é constante, então essa situação é isovolumétrica. Mas aí então vamos pegar aqui os dados. A pressão inicial de 4 atm, temperatura inicial de 7 graus Celsius. Temperatura final vai ser de 35 graus Celsius e ele quer saber qual é a pressão final do sistema. Eu tenho de calcular a conversão de graus Celsius para Kelvin, então eu somo com o valor de 273, tá? Então, a primeira temperatura vai ficar em 280 Kelvin e a segunda temperatura em 300 Kelvin. Aí, como o volume é constante, então eu uso essa expressão matemática aqui, que relaciona pressão sobre a temperatura. Então, a pressão inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a pressão final sobre a temperatura final. Substituindo os dados aí nessa equação, então vai ser 4 atm sobre a temperatura de 200 Kelvin, 280 Kelvin, e eu quero saber a pressão final sobre uma temperatura de 310 Kelvin. Fazendo o cálculo disso daí, então P vai ser igual a 4,4 atm, beleza? Então a resposta do problema número 2 vai ser a letra B, tá? Continuando. Questão número 3. Na respiração normal de adulto, num minuto, são inalados 4 litros de ar, medidos a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 44 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão é de 5 atm, receberá a mesma massa de oxigênio, se inalado.
Mas aí ele quer analisar aqui qual seria o volume desse ar, tá? Esse mesmo volume, o ar que ele foi inalado, quanto que vai ficar submetido a essa pressão. Então, pegando aqui os dados. Volume inicial de 4 litros, a temperatura inicial de 25 graus Celsius e a pressão inicial de 1 atm, beleza? Então, antes de mergulhar no nível do mar, tá? Com a pressão de 1 atm. Aí, a pressão, o volume final que ele quer saber. A temperatura final será de 25 graus Celsius. Se vocês observarem que a temperatura inicial e a final é a mesma, então, nesse caso, isso é um sistema isotérmico, tá? Então, uma informação importante para eu poder analisar as questões, as equações. E a pressão nesse sistema, por causa dos 43 metros abaixo do nível do mar, então você vai ter o volume de água em cima fazendo uma pressão sobre o mergulhador, então a pressão tem um aumento aqui. Ela vai sair de 1 atm para 5 atm. Então, essa relação matemática é expressa pela equação de P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, quando eu pego essa equação e faço a substituição aqui dos valores, então vai ser 1 vezes 4 igual a 5 vezes V2. Então, observe o seguinte, essa relação matemática aqui, ó, é uma relação que ela é inversamente proporcional. Por causa da pressão ter aumentado em 5 vezes, o volume vai ter uma redução de 5 vezes menor. Então, se vocês podem observar aqui pelo cálculo. Então, 4 dividido por 5, então vai dar 0,8. Então, essa equação matemática isotérmica, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, é uma relação matemática inversamente proporcional, tá? Então, essa informação é importante para a gente analisar o VOF que vai vir mais à frente. Tá? Então, a resposta dessa questão vai ser a letra E. Tá? Continuando. Então, já veio a questão. Questão número 4. Para vocês analisarem um verdadeiro ou falso aí, em função das leis de Gay-Lussac, de Boiler, as leis relativas aos gases. Então, vamos lá. De acordo com a lei de Gay-Lussac, a pressão de uma quantidade fixa de um certo gás ideal, mantida a volume constante, então meu volume constante, é inversamente proporcional à sua temperatura. Então, se vocês observarem aqui, ó, este formato matemático aqui, ó, que é P1 dividido por T1, P2 dividido por T2, esse formato matemático não é inversamente proporcional. Se vocês lembrarem da questão anterior, que era a temperatura constante, aquela relação matemática permitia que a informação de ser inversamente proporcional. Essa não. Por quê? Se eu tiver um aumento da pressão e eu não tiver um aumento da temperatura, quando eu faço a divisão entre esses valores, os valores não irão ser iguais, tá? Então, essa relação matemática de P1 sobre T1, P2 sobre T2, é uma relação matemática diretamente proporcional. Então, por isso que quando ele informou aqui, ó, que é inversamente proporcional, essa informação ela é falsa, tá? Então, a relação entre pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Informação falsa. Letra B. De acordo com a lei de Charles, para uma quantidade fixa de um gás ideal, mantida a pressão constante, então agora a pressão é constante, o volume por ele ocupado é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, observem que o formato aqui, ó, quando o volume é constante, é parecido com esse formato aqui quando a pressão é constante. Então, aqui, ó, é diretamente proporcional e aqui também é diretamente proporcional essa relação entre volume e temperatura, tá? Então, essa afirmativa relacionada à lei de Charles, ela é verdadeira, tá? Letra C. De acordo com a lei de Boyle, uma quantidade fixa de um certo gás ideal mantida a temperatura constante. Então, agora a temperatura é constante. A sua pressão é diretamente proporcional ao seu volume. Então, a relação matemática é essa. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, como eu falei para vocês na questão número 3, este formato matemático
esse cálculo que eu tenho aqui, quando eu multiplico a pressão vezes o volume, igual a pressão final vezes o volume final, essa relação matemática, se eu aumentar a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Foi o que aconteceu na questão número 3, que vocês podem voltar depois e analisar lá direitinho, tá? Então, essa informação que o problema deu aqui, ó, que é diretamente proporcional ao volume, a pressão e o volume, é uma informação falsa, porque é o contrário, é inversamente proporcional à relação matemática entre pressão e volume, tá? Então, a letra C, ela é falsa. Então, guardando isso para vocês guardarem melhor essa lógica. Quando a temperatura for constante, a relação entre pressão e volume finais e iniciais são inversamente proporcionais. Já quando o volume é constante ou quando a pressão é constante, essas relações matemáticas são diretamente proporcionais, tá? Passando para a letra D. De acordo com a hipótese de Avogadro, volumes iguais de quaisquer gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam diferentes quantidades de substâncias em mols, tá? Ou em moléculas aqui, tá? Então, observe o seguinte. A lógica que eu preciso que vocês entendam aqui é que se eu tiver dois recipientes e os dois recipientes eles possuem o mesmo, eu tenho dois recipientes, os dois recipientes têm o mesmo volume, os dois têm a mesma pressão e a mesma temperatura, os gases que estiverem presentes nesses dois recipientes terão a mesma quantidade de molécula, independente de quais sejam os gases. Se são gases ideais, eles vão ter as mesmas quantidades de moléculas ou mols, beleza? Então, vou voltando aqui para a afirmativa aqui, ó. Então, essa afirmativa está dizendo que são diferentes as quantidades de moléculas, mas isso não é verdade. Serão iguais as quantidades de moléculas. A informação D ela é falsa, tá? Então, continuando aqui, vamos para o E. De acordo com a teoria cinética dos gases. Então, os gases eles estão sempre em movimento, beleza? O gás ideal é aquele em que as colisões, então um gás se choca com o outro, são perfeitamente elásticas entre suas moléculas. Não há interação como forças atrativas ou repulsivas. Então prestem atenção nessa lógica aqui. Vocês estudaram anteriormente a interação entre as moléculas. Então isso permite que as moléculas fiquem no estado sólido, no estado líquido, mas no estado gasoso, a tendência é que as moléculas fiquem muito distantes entre elas e as interações são menores. Um gás ideal, ele tem a ideia de que as interações entre as moléculas elas não existem. Então, interações do tipo ligações de hidrogênio, de polo, força de Van der Waals, beleza? Mas aí então, vamos voltar aqui à lógica desse problema aqui, do E aqui. De acordo com a teoria cinética dos gases, o gás ideal, então o gás que não tem forças atrativas nem repulsivas, tá? É aquele em que as colisões são perfeitamente elásticas entre as suas partículas, não há interação como forças atrativas ou repulsivas. Essa informação ela é verdadeira, beleza? Passando para a próxima questão. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, compostos orgânicos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio em sua estrutura. Então, se vocês olharem as alternativas aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio, então são hidrocarbonetos, beleza? Constatou-se que 10 gramas de um componente gasoso ocupam um volume de 4,7 litros, a 27 graus Celsius e 0,9 atm de pressão. A fórmula molecular desse componente gasoso de petróleo é. Então, quero saber qual é a fórmula. E aí ele deu como dado aqui ó, a constante dos gases. Perfeitos, beleza? Então, vou pegar aqui e dar ênfase aos dados que o problema deu. Então, a massa são de 10 gramas, a temperatura de 27 graus Celsius, que eu tenho de converter para Kelvin, que serão iguais a 300. O volume são 4,7 litros e a pressão de 0,9 atm. Então, nesse caso aqui, ó, a equação matemática que eu vou usar para os gases
equação de Clapeyron, beleza? Aí eu já vou buscar converter esse n aqui, ó, que é o número de mols, que é uma relação entre qualquer massa que o problema me der, dividida pela massa molar da minha substância, tá? Mas eu não sei qual é essa massa molar, mas eu vou calcular essa massa molar, que aí com o cálculo da massa molar, então fazendo a alteração aqui na equação, então observe o seguinte, ó. Então o número de mols vai ser igual a qualquer massa sobre a massa molar. PV continua do mesmo jeito e RT também continua do mesmo jeito. Então agora aplicando essa nova fórmula com esses dados, eu não terei a massa molar, que é o que eu vou encontrar, e depois descobrir qual é a fórmula da molécula. Então vamos lá. Então, fazendo aqui a substituição, pressão inicial, pressão do meu gás 0,9, volume de 4,6, PV, né, será igual a 10, que são 10 gramas, dividido pela massa molar, que eu ainda não sei, vezes o R, que é a constante, 0,082, vezes a temperatura de 300 Kelvin. Fazendo o ajuste aqui, ó, colocando o M em destaque e passando isso daqui dividindo, então a fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. 10 vezes 0,82 vezes 300 dividido por 0,9 vezes 4,3. O cálculo disso daqui vai dar como massa, a massa molar da molécula como sendo 58 gramas por mol. Aí, se eu buscar entre essas alternativas que só tem carbono e hidrogênio, eu vou fazer a multiplicação entre as quantidades de carbono e hidrogênio para se ajustar as respostas. Então, para dar 58 gramas, justamente eu vou precisar de 4 carbonos, então 4 vezes 12, 48, e vou precisar de 10 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1, então 10 vezes 1, 10. Então 10 mais 48 vai dar 58 gramas por mol. Então a minha resposta no meu problema, que o gás que eu tenho nesse problema é o C4H10. Então a resposta do problema vai ser a letra D, beleza? Então, pessoal, essa questão aí, ó, é a minha última questão. Então, eu vou parar aqui a aula, mas eu espero que vocês busquem desenvolver os cálculos aí desse problema. Essa lista vai os ajudar aí para a preparação da A9, tá? Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula que vai ser sobre cálculo estequiométrico, tá? Forte abraço e até mais, pessoal.